E aí, galera curiosa, tudo bem com vocês? Espero que estejam preparados para uma jornada no tempo, porque hoje vamos explorar um período da história que é tão fascinante quanto cheio de mistérios. Bem-vindos ao Os 10, o seu guia para os top 10 mais insanos da história. Hoje, vamos ativar nossa máquina do tempo e viajar direto para a Idade Média. Preparem-se para deixar o presente para trás. Um período fascinante, repleto de castelos imponentes e catedrais que tocam o céu. Controverso, marcado por guerras sangrentas e intrigas palacianas. E, vamos admitir, bem bizarro. Algumas das práticas da época eram, no mínimo, questionáveis. Esqueçam os contos de fadas, as princesas e os finais felizes que vocês conhecem. Por trás dos castelos, das muralhas imponentes e das torres de vigia, e cavaleiros, com suas armaduras brilhantes e códigos de honra, havia um mundo estranho, sombrio e cheio de segredos, e até perturbador. Preparem-se para cenas que talvez vocês não esperassem encontrar nos livros de história. Prepare-se para os 10 fatos mais bizarros sobre a Idade Média. Pegue seu elmo e sua espada, porque a jornada vai começar. Práticas, crenças e acontecimentos que vão te surpreender. Alguns deles são tão inacreditáveis que você vai duvidar que realmente aconteceram. Então, bora embarcar nessa viagem, desvendar os segredos obscuros da Idade Média e descobrir o lado mais insano desse período histórico. Apertem os cintos, porque essa viagem vai ser inesquecível. Começando forte. Vamos mergulhar em um período da história onde a medicina era uma arte sombria, repleta de métodos que hoje nos causam calafrios. Preparem-se para uma viagem no tempo. A medicina medieval era de arrepiar. Imagine um mundo sem o conhecimento que temos hoje, onde a tentativa e erro eram a norma e o sofrimento uma constante. Cirurgias eram feitas sem anestesia, um verdadeiro pesadelo para qualquer paciente. Conseguem imaginar a dor excruciante, a angústia e o terror? Sem antibióticos ou higiene, o que transformava cada procedimento em uma roleta russa. A contaminação era quase certa, e as consequências, devastadoras. Amputações e procedimentos invasivos, como a trepanação, eram realizados em condições precárias, aumentando exponencialmente o risco de morte. E quem realizava esses atos de cura? Barbeiros cirurgiões, figuras que acumulavam funções bem distintas, usando serras e facas nada esterilizadas. Instrumentos que passavam de um paciente a outro sem a menor preocupação com a asepsia. O risco de infecção era altíssimo, com feridas que rapidamente se tornavam focos de bactérias e doenças. E muitos morriam dias depois da cirurgia, não pela condição original, mas pelas complicações causadas pela falta de higiene e cuidado. O paciente recebia no máximo um gole de álcool, na vã tentativa de atenuar a dor lancinante, e era segurado por outros durante o procedimento, para que seus movimentos bruscos não atrapalhassem o trabalho do barbeiro cirurgião. Era uma prova de resistência, um teste de sobrevivência onde a força física e a tolerância à dor eram cruciais, com taxas de mortalidade assustadoras que transformavam hospitais em verdadeiros cemitérios. Com guerras e acidentes, essas cirurgias brutais eram comuns, uma triste realidade para aqueles que viviam naquela época. Ainda bem que a medicina evoluiu. Hoje podemos olhar para o passado com um misto de horror e gratidão pelos avanços que nos trouxeram até aqui. Achou a medicina bizarra? Na Idade Média, animais eram levados a julgamento. Porcos, ratos e até insetos podiam ser acusados de crimes, ter advogados e receber sentenças. Um porco foi julgado e executado publicamente por matar uma criança, vestido com roupas humanas. Ratos eram excomungados, galos queimados por botar ovos, tudo levado a sério. Esses julgamentos eram um espetáculo e mostravam como a linha entre o humano e o animal era bem tênue. Preparados para mais nojeira? Urina humana era usada como antisséptico.
Médicos limpavam feridas e faziam curativos com urina, acreditando em suas propriedades de cura. Alguns até usavam como enxaguante bucal. A urina era analisada em detalhes para diagnósticos, inclusive pelo sabor. Hoje sabemos que não era nada higiênico, mais um exemplo das práticas bizarras da época. In the medieval world, death was not a distant concept. It was an ever-present reality, a constant companion in daily life. The fragility of existence was keenly felt, with disease, famine, and warfare casting long shadows over society. This pervasive awareness of mortality found a powerful outlet in art, most notably in the captivating and unsettling imagery of the Danse Macabre, or Dance of Death. In these artistic depictions, skeletons, the ultimate symbols of death, would lead people from all walks of life, regardless of their earthly status or possessions. They were all being guided inexorably rumo ao túmulo, the final destination for every soul. This served as a stark reminder, visually arresting and deeply impactful, showing that death, the great leveler, did not discriminate and poupava ninguém. It was a lembrete da transitoriedade da vida, a potent memento mori, urging reflection on the fleeting nature of earthly existence. The art also highlighted the vaidade dos bens terrenos, the futility of clinging to material possessions in the face of inevitable death. These imagens tinham tom moral e religioso, deeply intertwined with the spiritual beliefs of the time. They served as a visual sermon, incentivando uma vida piedosa and righteous conduct in preparation for the afterlife. Despite the undeniably somber tema sombrio and often gruesome nature of these depictions, there was often a surprising element of humor, negro nessas representações, a dark levity that permeated the art. This macabre humor provided uma forma criativa de lidar com o medo do fim, a coping mechanism for confronting the anxieties surrounding mortality and the unknown. Banho todo dia? Esquece! Na Idade Média, o banho era raro e visto com desconfiança. Acreditava-se que a água abria os poros e deixava o corpo vulnerável a doenças. Tomar banho uma vez por ano era considerado suficiente para muitos. Perfumes e pós mascaravam o cheiro, e a limpeza era mais espiritual do que física. Ainda bem que essa moda não pegou. Animais eram parte do arsenal médico medieval. Cães, pombos e sanguessugas eram usados em tratamentos. Saliva de cachorro limpava feridas. Pombos partidos eram aplicados na cabeça para curar dores. Sanguessugas eram as estrelas, usadas para sangrias baseadas na teoria dos humores. A demanda era tão alta que havia criadores especializados. A saliva da sanguessuga tinha até efeito anestésico, mas o procedimento era assustador. Medicina medieval era, sem dúvida, uma aventura. O cinto de castidade é um dos maiores mitos da Idade Média. A maioria dos historiadores concorda que esses dispositivos não eram comuns no período. Muitos exemplares são invenções posteriores ou até falsificações. O controle da sexualidade feminina existia, mas o uso prático desses cintos era improvável. O mito virou símbolo de opressão, mas sua presença real é bem questionável. Justiça medieval era sinônimo de crueldade pública. Decapitação, enforcamento e fogueira eram punições comuns, mas havia métodos ainda mais brutais. Roda de despedaçamento, empalamento e jaulas suspensas aterrorizavam a população. Tortura era usada para extrair confissões, com instrumentos projetados para causar dor extrema. O objetivo era manter a ordem pelo medo e reafirmar o poder das autoridades. Misericórdia era rara. A brutalidade era regra. Durante a Peste Negra, surgiu o médico da peste, figura icônica e assustadora. Usavam máscaras de bico de pássaro recheadas de ervas para filtrar o ar. O traje incluía casaco encerado, luvas e chapéu, tentando criar uma barreira contra a doença. Mesmo assim, muitos médicos morriam tentando ajudar. Sua presença era sinal de desespero e medo nas ruas. Viraram símbolo da própria peste, mais assustadores do que salvadores. A morte não era só tema de arte, ela estava presente até nos banquetes.
Caveiras eram usadas como taças, ossos decoravam mesas, tudo como lembrete da mortalidade. Relíquias de santos, cemitérios como locais sociais, a morte era parte do cotidiano. O sagrado e o profano se misturavam e a aceitação do fim era direta e visceral. Práticas que hoje parecem chocantes eram normais para eles. Um brinde à vida, com uma caveira na mão. Sobreviveu a essa viagem? A Idade Média foi tão fascinante quanto perturbadora. Cirurgias brutais, animais julgados, médicos sinistros. Tudo isso moldou o mundo de hoje. Por mais estranho que pareça, cada fato nos ajuda a entender nossa história. Curtiu? Deixe seu like, compartilhe e comenta qual bizarrice te chocou mais.